estranha devido às dificuldades da sua terra natal, Judá de Belém. E eles estão agora numa situação, numa terra alheia, distante, e Noemi então pede o teu marido. Quem perdeu alguém sabe a dor que é. Aí agora ela não só perdeu o marido, ela perdeu também os 2 filhos. E isso em um tempo de 10 anos. Perdeu o marido e os 2 filhos. Imagina como estavam as emoções de Noemi. Como estavam as emoções também das esposas dos filhos, as moabitas, Ruth e Orfa. E é sobre isso que eu quero trazer a atenção de vocês hoje. O poder que o tempo de crise pode ter sobre as nossas emoções. E como nós devemos lidar nos tempos de crise. Como devemos ter o nosso coração, quais devem ser as nossas atitudes no tempo de crise, nós cristãos. Nós que fomos chamados para fazer a diferença e mostrar para as pessoas, através do nosso amor, que nós somos discípulos de Cristo. A gente, quando vê em João 13, do 34 ao 35, eu peço que vocês abram também, para a gente fazer essa leitura rápida. João 13, do 34 ao 35. Vai dizer assim: por isso estou dando a vocês um novo mandamento. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Esse profundo amor que vocês tiverem uns pelos outros provará ao mundo que vocês são. E uma das coisas que nós podemos perceber na história de Ruth é que, embora Ruth não conhecesse Jesus, ela é muito antes de Jesus, assim como Noemi é muito antes de Jesus, é que nós podemos ver nessas 2 mulheres essa atitude de amar o outro, como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja, dando a tua vida por nós. Então foi acima de qualquer coisa. E quando nós vemos a história prosseguir de Ruth, a gente vai ver que Ruth decide mandar as suas noras irem ficarem na sua terra, porque Noemi vai saber que Judá teve uma boa colheita, as plantações cresceram bem, e ela decide voltar para sua terra natal. Mas os filhos haviam morrido, e o marido havia morrido. Então estava só ela e as noras. E nesse processo de volta, ela decide falar com as noras: fiquem. E é nesse momento que a gente vê o coração de Noemi e como ela tinha princípios estabelecidos no coração dela. Porque em vez de ela preocupar somente que ela estava só, ela preocupou com a dor que as suas noras estavam sentindo. A dor de perder o marido e que talvez elas não poderiam mais casar. Porque antigamente era de costume elas casarem entre as famílias. Então, para que elas voltassem a se casar, Noemi precisaria ter filho. Noemi já estava numa idade avançada e agora já não tinha mais marido. Então, Noemi vai dizer em Ruth 1,13 o seguinte: vocês iriam esperar até que eles crescessem? Não, é claro que não, minhas filhas. É mais amargo para mim do que para vocês, porque o Senhor voltou-se contra mim. A gente vê claramente que Noemi estava sentindo uma dor profunda, ao ponto de achar que o Senhor havia se voltado contra ela por causa das dores que ela tinha passado. Mas o que a gente pode ver aqui, que independente da dor que ela estava passando, ela preocupou com a felicidade das suas noras. Ela preocupou com as suas noras terem futuro.
história vai seguir, a gente vai ver duas reações e que nos ensinam bastante. A primeira, a reação de Orfa, quando Noemi dá essa sugestão dela voltar. E a reação de Ruth diante da mesma situação. Quando nós pegamos o significado de Orfa, a gente vai ter como pescoço de comunidade. E quando Noemi dá a sugestão de Orfa voltar para a terra dos teus povos, Orfa vai aceitar beijar a tua nora, tua sogra e retornar à terra a sua terra natal. Ele já estava meio caminho de seguir. Diferente de Ruth, que vai fazer uma declaração muito linda, dizendo que a partir daquele momento ela não mais abandonaria sua sogra, mas o povo da sua sogra e o Deus da sua sogra seria o Deus dela e o povo dela. E quantos de nós, na nossa vida, passamos situações parecidas? Aparecem pessoas como Orfa, e no tempo mais difícil, na qual nós precisamos de mais ajuda, elas seguem a vida. E o que os textos bíblicos nos ensinam é que nós não devemos esperar que essas pessoas ficassem com a gente. Devemos abençoar e esperar o melhor dela. Mas o texto também nos ensina que nós devemos valorizar pessoas como Ruth, que no tempo de dificuldade ficam com a gente. E no tempo de dificuldade estão ali dizendo que o teu Deus é o meu Deus e o meu Deus é o teu Deus. E independente do que aconteça, Ele está aí com você. É difícil às vezes encontrar pessoas como Ruth. É difícil, mas quando nós as encontramos, nós devemos valorizar. Nós devemos valorizar pessoas assim. Assim como Noemi, que a partir desse momento, dessa declaração, ela vai se tornar uma das melhores amigas de Ruth. E com isso eu digo a respeito de não permitir que nossas emoções e dores sejam maiores que o amor de Deus que é em nós. E o amor que nós devemos esperar sobre a vida das pessoas. Quando nós lidamos com tempos difíceis, tempos de crise, a gente precisa ter algumas coisas em mente. Porque, como a história, perder alguém não é fácil. Perder 3 pessoas é mais difícil ainda. Mas nós precisamos se atentar a uma coisa como cristãos quando lidamos com a dor na nossa vida. Que é nós não estamos sozinhos. Jesus ele é bem claro nas Escrituras. Nós não estamos sozinhos. Ele retornou ao Pai para que pudesse enviar um Consolador, para que em todo momento estivesse conosco. Então, o que eu quero trazer a lembrança de vocês hoje é que, independente da dor que você tenha passado na sua vida, você não está sozinho. Seja o que você tenha enfrentado, você não está sozinho. Deus está todo o tempo do teu lado. E Ele diz em Mateus 11:28: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. E é por isso que em cima dessa palavra, nós podemos dizer, e nós podemos confiar em Deus, para ter o mesmo comportamento de Noemi, de olhar para as dores das pessoas acima das nossas, de olhar o bem-estar das pessoas acima das nossas, e conseguir vencer as coisas que têm nos feito mal. Conseguir vencer as dores na qual tem nos afligido dia e noite. Ele vai dizer também em Mateus 6:26: olhem os passarinhos, não se preocupam com o alimento, não precisam de semear, nem de colher ou de armazenar comida, pois o vosso Pai Celestial é quem os sustenta, e para Ele você tem muito mais valor que os passarinhos. Deus alimenta os passarinhos, quem já nós somos filhos dele.
Ele tem um cuidado com a gente, um zelo pela gente. E a gente precisa sedentar isso como cristão. A gente, quando passar por uma dificuldade, a gente precisa voltar os nossos olhos a Cristo e saber que quando nós olharmos para Ele, nós podemos olhar acima das montanhas e saber que dele vem o socorro. Aleluia. Em Isaías 28, 29, tem um dos versículos que é o meu predileto, que vai dizer o seguinte: isso tudo vem da parte do Senhor dos Exércitos, maravilhoso em conselhos e magnífico em sabedoria. Olha que chave profunda desse texto que nos ensina, que Deus, Ele é maravilhoso em nos dar conselhos e Ele é magnífico em sabedoria. Não existe nenhuma causa que fica pendente diante de Deus. Não existe nenhuma causa que fique sem ser vencida diante de Deus. E diante disso tudo, diante de tudo que Deus nos fala sobre termos ajuda, acerca da história de Noemi, que tem até um ponto interessante que serve como cuidado e alerta para nós, é a respeito da sua nora órfã. Como eu havia dito, né, um dos significados de órfã é responso nunca. E daí vem o termo usado, que é aquela que volta às costas. Só que o engraçado é que, como a história segue, a gente vai ver a seguinte exclamação, a proclamação de Noemi. Ela vai chegar em Judá de Belém apenas com Ruth, porque Orfa havia deixado ela e voltado para sua terra natal. E os textos vão dizer, Noemi dizendo, Orfa voltou para sua terra e para os seus deuses. E quando Noemi chega em Judá de Belém, as pessoas vão fazer todo um alvoroço e vão dizer, é realmente Noemi? E Noemi vai dizer, não me chamem Noemi, me chamem de Mara. Porque Noemi significava agradável, enquanto Mara significava amargo. E uma das declarações que Noemi vai fazer é a seguinte: quando Deus me voltou as costas e trouxe tanto sofrimento para mim. Tu percebe que quem voltou as costas para ela foi a sua nora? A nora dela voltou as costas. Em nenhum momento Deus voltou as costas para ela. Serve de alerta e cuidado para nós nunca permitirmos que o relacionamento que nós temos com as pessoas atinja o nosso relacionamento com Deus. Quem havia voltado as costas para Noemi era a tua nora, não Deus. Em nenhum momento Deus ele vai se manifestar aqui e falar alguma coisa. Então, quem havia voltado as costas não era Deus. Isso serve de cuidado para nós. Para que quando nós nos relacionarmos com as pessoas, nós tenhamos ciência de que o nosso relacionamento deve ser nós ministrarmos o que Deus fala em nós para as pessoas para gerar vida. E não o que as pessoas fazerem, eles verá resultado do nosso relacionamento com Deus. Porque Deus nunca vai nos seguir. Deus nunca vai esperar o nosso mal. Vai querer o nosso mal. Deus está sempre se movendo para o nosso bem. Eu finalizo com um tema que eu acho importante. A responsabilidade que nós carregamos quando nós sabemos de todas essas verdades. Que nós sabemos que nós podemos chegar diante de Deus e ter ajuda. Que acaba as justificativas para os comportamentos que nós vamos ter com os nossos amigos, com o nosso cônjuge, com a nossa família, no nosso ambiente de trabalho, seja onde a gente for. Não tem justificativa, porque Deus está em todo momento para nos ajudar nos tempos difíceis e para que nós não escondemos dos outros as dores que nós carregamos, mas para que nós sejamos curados e também devemos curar. Vou até ressaltar que é tão importante o nosso comportamento para com o outro, inclusive para com o nosso cônjuge, que quando nós tratamos a nossa esposa mal,
as nossas orações são retidas. Isso está na Bíblia. Quando nós tratamos a nossa esposa mal, nós não amamos ela como Cristo disse. Ame as tuas esposas como eu vos amei. As nossas orações não são ouvidas por Deus.